autoridades estão fazendo para combater a apologia a práticas criminosas. Este rapaz tem 17 anos, é bom aluno, trabalha e é um atleta disciplinado. Não é nada, rapaz. Eu só presto atenção daqui pra frente. Mas, para esta reportagem, nem ele nem o pai quiseram mostrar o rosto. Eles estão na delegacia de repressão aos crimes de informática. Pra mim foi um choque, né? Eu nunca esperava isso. O estudante foi rastreado por cometer uma infração grave, apologia ao crime de atentado violento ao pudor. Com vergonha do meu pai. Medo do futuro, o que vão me taxar. Foi repetido. O adolescente jamais imaginou que, ao usar a letra de uma música como tema da página que criou, estaria incentivando um crime bárbaro. Agora ele vai responder na justiça e pode ser condenado pela infração que cometeu. Eu não tinha nem noção que era estupro. Não tinha nem noção. Eu levei pelo lado da música, né? No lado da música seria isso. Seria azaração, seria sair com menina novinha. A letra da música do MC Didô faz apologia ao artigo 214 do Código Penal. Atentado violento ao pudor é crime hediondo no Brasil. O MC também foi rastreado pela polícia por veicular seu funk na rede da internet. Nessa comunidade, nesse site de relacionamento, ela disponibiliza diversas músicas de apologia. Ele te redireciona para um site que está no exterior, que é uma tentativa dessas pessoas que fazem essa apologia de se esconder. Didô foi procurado pelo Fantástico, mas não quis comentar as acusações. Esta forma de investigação levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a pedir ao provedor do Orkut o fim de 8 comunidades que faziam apologia a diversos tipos de crime, como transmitir ilegalmente via rede a programação de TV a cabo, incentivar o uso de bebidas alcoólicas por menores, apologia ao uso e tráfico de drogas. O que nós fizemos? Instauramos inquéritos penais justamente para investigar e poder chegar à identificação tanto dos fundadores como dos participantes dessas comunidades e das comunidades relacionadas. Segundo este pesquisador de uma ONG que estuda crimes pela internet, 93% das 165 mil denúncias recebidas pela entidade este ano eram de comunidades e perfis do Orkut. Muitos jovens, até por desconhecimento do que é lícito e do que não é lícito, eles acabam aderindo a essas comunidades e acabam também incitando e fazendo apologia a crimes. Nestas páginas, um exemplo. Jovens compram pela rede medicamentos controlados que só poderiam ser vendidos com receita médica. Anfetaminas, antidepressivos. Quem participa desta comunidade não sabe, mas está praticando crime de apologia ao tráfico de drogas apenas por frequentá-la. A delegacia, ela tem intensificado essa repressão aos crimes praticados pela internet, até para que sirva de exemplo para a população, para a sociedade, de que ali não é um local onde se pode fazer tudo. Ali você também está sujeito às regras, você está sujeito à lei e você pode sim ser punido. A pornografia infantil, a apologia a crimes contra a vida, os maus tratos contra animais e o neonazismo são os crimes mais denunciados. Mas o número de novas comunidades criminosas aumenta a cada dia. Faz falta uma lei que regulamente como que você deve proceder, como que devem ser fiscalizados os provedores, os sites, para que hajam regras de conduta para esses provedores também. Esta semana, o representante da empresa Google e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sentaram para negociar novas regras. Este conteúdo criminoso é abominado pela empresa, é contrário aos termos de serviço da empresa e a empresa combate. O objetivo é implantar mecanismos de segurança que permitam o acesso seguro à internet. É possível? Existem esses mecanismos? Existem, é possível sim. Se você quer ajudar, denuncie. Vá até o site do Fantástico, www.globo.com/fantástico. Mostrou essa semana como agem os golpistas que usam a internet para vender pacotes turísticos em hotéis que não existem.
Infelizmente, os criminosos estão usando cada vez mais a rede mundial de computadores para práticas ilegais. É impressionante. O Brasil é campeão de crimes eletrônicos na América do Sul. Amanhã entra em vigor em São Paulo uma lei para dificultar a ação desses criminosos que usam principalmente as páginas de bate-papo e os sites de relacionamento da internet. Racismo, intolerância religiosa, pedofilia. As páginas da internet se tornaram um campo fértil para o incentivo e até a prática de crimes. A equipe de uma ONG de defesa dos direitos humanos passou o mês de janeiro monitorando a internet. O resultado foi assustador. Identificamos mais de 5.000 pessoas que estavam publicando imagens pornográficas e de sexo explícito envolvendo criança e adolescente. Segundo o levantamento, os criminosos usam principalmente os programas de bate-papo e os sites de relacionamento para realizar crimes nada virtuais. Aqui, o internauta oferece êxtase e cocaína. Nas salas de bate-papo, a pessoa pode assumir qualquer personalidade. Eu agora, por exemplo, vou ser um menino de 12 anos. Pronto, entrei. Só que esse suposto anonimato deixa algumas pistas. Quando o internauta acessa a rede, o provedor identifica a conexão com um número. Esse número fica registrado também em todos os endereços por onde ele passa. Foi assim, rastreando os acessos feitos na internet, que a Polícia Paulista prendeu esta semana 2 rapazes que vendiam LSD e maconha pela rede. Da mesma forma, em Brasília, um internauta foi processado por racismo. A polícia acompanha o avanço tecnológico através de profissionais. Depois do desaparecimento de um adolescente em Salvador que teria saído de casa para se encontrar com um rapaz que ela conheceu pela internet, muitos pais ficaram assustados e preocupados também. Até que ponto comunidades virtuais e bate-papos online não podem se transformar em armadilhas para crianças e adolescentes? Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o diretor de rastreamento da ONG SaferNet, Tiago Gonçalves, e também com a delegada da Polinter, Jesuína Gonçalves. Você pode participar fazendo a sua pergunta e é só anotar o telefone, que é 3330-3111, o código é 71 de Salvador. Boa tarde aos dois, tudo bem, delegada? Boa tarde. Tiago. Aliás, está sendo lançado hoje aqui a cartilha Diálogo Virtual 1.1 contra pessoas de má índole para proteger os filhos, né? A educação deve ir junto ou antes com a tecnologia. E a primeira pergunta que eu faço então, Tiago, como eu falei, muitos pais preocupados, né? Depois que aquela menina desapareceu, que conheceu um jovem através de um site de relacionamentos, o que o pai deve fazer para que o filho não caia numa armadilha como essa? O pai, ele deve primeiro conhecer a tecnologia para poder ensinar os filhos quais são os riscos que ela traz para a sua família. Muitas vezes as famílias se iludem que uma criança no computador está segura, quando na verdade ela está se relacionando com N número de pessoas que às vezes não têm boas intenções. Então, preocupados com isso, que a SaferNet produziu uma cartilha, né, que é a Diálogo Virtual 1.1, que estamos lançando hoje aqui essa versão, que traz para os pais exatamente quais são os riscos de cada tecnologia e o que ele deve fazer. Quais são as orientações gerais, Tiago, para a gente passar aí para os pais, para a gente também? Claro, a gente que é pai. A primeira recomendação é que retire o computador da criança do quarto isolado e coloque na sala. Não para bisbilhotar ou invadir a privacidade do filho, mas para que seja um acompanhamento constante de toda a família, né? Possa observar o que a criança ou adolescente está fazendo na internet. A outra dica fundamental é que os pais procurem se informar, procurem estudar sobre o que é a internet, sobre o que é Orkut, que muitas vezes os pais não sabem o que é Orkut, que é um site de relacionamentos como aquele. Deixa eu conversar com a delegada um pouco. Delegada, chegam à delegacia muitos casos, como aquele da garota que desapareceu, que conheceu um rapaz no site de relacionamento, a mãe esteve na Praça da Piedade, fez um apelo cheio de emoção lá, e a garota apareceu no mesmo dia. Chegam muitos casos desses? Alguns casos chegam, mas o mais novo foi esse caso, e que, como sempre, geralmente, quando isso ocorre, são pessoas que têm uma certa cultura, têm uma certa condição e usam a informação de maneira errônea.
Mas a polícia está preparada para investigar esse tipo de crime? A gente sabe que a legislação não está, né? Como é que a polícia age nesse caso? Bom, a polícia hoje tem peritos dentro do Departamento de Polícia Técnica. Nós temos um perito especializado em internet, Marcelo. Mas, como toda a comunidade ainda está muito aquém da informática. A informática muda todo dia, né? A informação vai a galope e a preparação vai a tartaruga. A gente tem que acompanhar o tempo todo, né? Tiago, com relação, você falou de tirar o computador do quarto, botar na sala, e a gente sabe que a maioria dos adolescentes não aceita vai nunca. espernear. Quando você falou isso, eu lembrei de minha filha, ela não aceita de jeito nenhum. A minha também não vai aceitar. Né, Patrícia? E aí, como é que fica? A gente deixa a porta aberta, fica lá do lado olhando também? Não, eu acredito que a educação, a conversa, o diálogo franco com os filhos pode fazer essa negociação com o filho, essas concessões e acompanhar sempre, né, os passos dos filhos. O que acontece mais? São adultos mesmo que se fazem passar por adolescentes, mudam até a linguagem, é isso, Thiago? Exatamente, porque ninguém sabe. Pode ser? Pode ser, sim. Tá bom, vamos falar agora de casamento. Isso. Vamos falar de casamento, porque olha só. E a gente volta a falar aqui no estúdio do AM Dia sobre as armadilhas para crianças e adolescentes que são encontradas na internet. Os nossos entrevistados são a delegada da Polícia, Jesuína Gonçalves, e o diretor de rastreamento e conteúdo da ONG SaferNet, Tiago Vieira. Delegada, chegou aqui um fax do Fábio Luiz Gomes da Silva, se queixando, né, do site de relacionamentos da Orkut, que está criando muito descontentamento no bairro de Engenho Velho de Brotas. Foi criada uma comunidade de fofocas, difamação e calúnias, além de ameaças e muitas mentiras, com clonagem de páginas do site, fotos, dados pessoais das pessoas, enfim. Ele está subchateado, já foi à delegacia, registrou queixa na 6ª delegacia, mas não resolveram. Ele quer saber como é que faz, a quem recorre agora. Veja bem, na realidade, ele teria que imprimir essas páginas, ir até o cartório, registrar uma ata notorial, entrar com uma queixa-crime, porque é um crime de ação privada, não é um crime de ação pública, onde ele vai na delegacia, o delegado toma conhecimento e de imediato ele entra com a ação. Não, ele tem que provocar essa ação. Dá resultado mesmo? Dá. Olha, nós temos mais experiência na área patrimonial, né? Na área patrimonial realmente está tendo alguma... As pessoas já estão até mais avisadas, né? E já estão muito mais precavidas, né? A clonagem de cartão, porque tudo passa pela informática. É a clonagem de cartão, é a transferência de dinheiro pela internet. E isso tudo já tem uma certa... frequência. Agora, Tiago, vamos voltar àquela questão das dicas mesmo para os pais, né? Em relação, por exemplo, a esses aliciadores, né? Esses pedófilos, que às vezes se fazem passar por adolescentes e fazem esse bate-papo numa linguagem deles. Quer dizer, que tipo de coisa, de armadilhazinha os pais, até os adolescentes mesmo que estão vendo, devem ficar atentos para não cair? Os adolescentes, as crianças e os pais devem entender que quem está do outro lado, ninguém sabe ao certo. Então, eles precisam ter cuidado especial com as ofertas de encontro. Tá? Sempre que um adolescente ou uma criança marcar um encontro com a internet, conversar com os pais, avisar os pais, pedir autorização para ir e, se possível, ir acompanhado de um adulto. E a questão da câmera também é preocupante, da webcam, né? Existem vírus, né, que ligam a webcam, mesmo sem o comando do usuário, capturam imagens do quarto, né, e às vezes as crianças estão trocando de roupa, estão se despindo. Sem saber que estão sendo filmados. Exatamente. Isso você estava conversando comigo antes do AMD, eu não sabia, acho que muita gente não sabe, que é o seguinte, mesmo com o computador desligado, não, ligado, mas sem o comando, a webcam está funcionando. Quer dizer, você pensa que não está sendo filmado, mas é filmado. É bom destacar bem isso, porque muitas crianças às vezes não sabem mesmo. E é importantíssimo isso, porque depois essas imagens são utilizadas como chantagem para que as crianças vão ao encontro com o pedófilo. Olha, Luciene Santos quer saber onde encontrar essa cartilha. Vamos mostrar novamente, Thiago? Onde encontrar essa cartilha? A cartilha está disponível gratuitamente no endereço www.denunciar.org.br. Além da cartilha, quem encontrar algum crime contra os direitos humanos na internet, acesse esse site. A denúncia é completamente anônima
e ela será apurada e encaminhada para o Ministério Público Federal. Delegada, no caso aqui tem gente querendo saber se a polícia tem tido êxito nas prisões de pessoas que usam a internet para aliciar crianças e adolescentes. Veja bem, é um crime que nós estamos mais... São Paulo está mais preparado. Né? A verdade é que São Paulo está mais preparado. Então vamos nos preparar, né? Nós temos que nos preparar muito mais, né? Mas, na medida do possível, nós estamos... aprendemos os computadores, esses computadores têm que ser preservados, os sites têm que ser preservados, encaminhados à polícia para que seja feita uma perícia, porque eles têm como dizer o que tem dentro do computador. Porque uma criança não sabe deletar o que está gravado. Um adolescente muitas vezes não sabe. E a prova Muitos já ali sabem. Pode servir até de e a prova fica ali. Com certeza. Entendeu? Tá bom então, obrigado aos dois pela Muito participação. obrigada. Obrigado. Certo? Boa tarde aos dois. E a seguir, apreensão de cocaína e crime no interior do estado. E veja aí de Salvador as novidades do Salão de Noivas. E tem mais o som da banda Dr. Shot. 12h34. Até já. O Ministério Público Federal declara guerra ao crime na internet. A Procuradoria vai pedir à Justiça o fim do anonimato de quem usa a rede para incentivar ou praticar atos ilegais. Há mais de 2 anos, os procuradores investigam as denúncias. As provas não deixam dúvidas. A internet é uma ferramenta que está facilitando a vida dos criminosos. 200 denúncias contra comunidades do maior site de relacionamento do mundo. Mais de 5.000 pessoas envolvidas. Até amanhã, o Ministério Público Federal de São Paulo vai pedir a quebra de sigilo de todas elas. Uma operação inédita no Brasil, que deve chegar às verdadeiras identidades de quem comete crimes como racismo ou pedofilia na internet. Quando a pessoa acessa a internet, ela deixa um rastro e o nosso interesse é tentar rastrear essas pessoas e responsabilizá-las criminalmente. O Ministério Público já fez um acordo com os 5 maiores provedores do país para que eles preservem os registros dos internautas por pelo menos 6 meses. Para este advogado, especializado em crimes online, só com a colaboração das empresas será possível inibir os criminosos. Eles estão agindo anonimamente. E a única opção aí que nós temos para chegar à autoria é através dos registros eletrônicos. Neste escritório são quase 70 casos relacionados à internet. Crime de ameaça, calúnia, injúria e difamação, que são crimes contra a honra, além da questão das pessoas criarem perfis falsos. Poderia caracterizar aí o crime de falsidade ideológica. O uso criminoso do e-mail, a clonagem de sites e o roubo pela internet também não param de crescer no país. Este mapa mostra o Brasil como o campeão de sites relacionados a crimes pela rede na América Latina. O levantamento de uma entidade internacional confirma. Casos como o da quadrilha presa em São Paulo esta semana por desviar dinheiro de contas bancárias pelo computador causam prejuízos enormes. O país perde 300 milhões de reais por ano. No Brasil, 17 milhões de pessoas movimentam contas bancárias pela internet, mas só 500 mil estão protegidas contra fraudes. Ter apenas uma senha não basta. É preciso usar a identidade digital, esse chip, que é acoplado ao computador. O dispositivo custa cerca de R$200, tem validade de 3 anos e pode ser adquirido em seguradoras, bancos e agências do correio. Mas, segundo os especialistas, para combater mesmo esse tipo de crime, é preciso criar uma legislação específica. O Congresso já recebeu mais de 100 projetos sobre o assunto e o relator espera que 2 sejam votados ainda este ano. O primeiro dele é um projeto de lei que, na verdade, faz com que você transforme real a vida virtual. Como é que você vai fazer, que chama tipificação dos crimes na rede de computador. E o segundo é permitir que, sempre que eu queira apurar quem cometeu o crime, me permita rastreabilidade. Uma investigação internacional de quase 1 ano levou a uma rede que exibia pornografia infantil na internet. A reportagem é da correspondente em Nova York, Graziela Azevedo. Foi a maior operação internacional já feita contra a pedofilia na internet. Nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália, 27 pessoas foram presas. O comportamento delas chocou os policiais envolvidos na operação. Cenas de crianças sendo molestadas eram mostradas em vídeos e transmissões ao vivo em salas de bate-papo.
Conseguimos identificar 7 vítimas. A mais nova tinha 18 meses de vida, disse o procurador-geral americano. Foi a partir da prisão de um pedófilo no Canadá que a investigação começou. Policiais conseguiram se infiltrar em salas de bate-papo e chegar às pessoas que molestavam as crianças, produziam e vendiam fotos e imagens. Bancos e empresas de cartão de crédito também estão participando do combate à pedofilia e pornografia envolvendo crianças na internet. Our strategy is to follow the money. Nossa estratégia é seguir o dinheiro, identificar e acabar com os sites ilegais, diz o advogado do Centro de Combate à Exploração Infantil. Estudos recentes mostram que a pornografia infantil movimenta cerca de 20 bilhões de dólares por ano no mundo. Cerca de 10 Uma organização não governamental fundada por um professor universitário baiano lançou um site que ajuda a combater crimes contra direitos humanos na própria rede mundial de computadores. Quem navega na internet pode esbarrar em sites e comunidades que incentivam diversos crimes. O Orkut, por exemplo, é campeão de denúncias e tem várias comunidades que defendem o racismo, entre elas essa que se chama Eu Odeio Negros. Outras comunidades, como a campanha Linchamento Já, apoia o linchamento de moradores de rua. E tem também os membros que participam de maus tratos aos animais, como esta que divulga rinhas de galo. Mas ao contrário do que muitos imaginam, quem pratica crimes na internet não está invisível e pode ser sim identificado. É que através do IP, uma espécie de impressão digital do computador e de um trabalho de investigação, a Polícia Federal pode chegar até os criminosos. E foi para facilitar o trabalho das autoridades que o professor universitário Tiago Tavares fundou a ONG SaferNet. O Brasil agora faz parte do Movimento Nacional de Combate a Crimes contra Direitos Humanos. Segundo o professor, os crimes mais comuns são pornografia infantil e pedofilia, racismo e neonazismo. E ele explicou como a ONG pode ajudar a combater estes crimes. Você entra no site www.denunciar.org.br e através do site você faz uma denúncia completamente anônima e você pode acompanhar passo a passo o andamento dado à sua denúncia, que é feito através do próprio site. Importantíssimo esse trabalho, até porque 11 milhões e meio de brasileiros usam a internet, mas nem todos com as melhores intenções. Crimes como pedofilia e tráfico de drogas tomam conta da rede mundial de computadores. Mas agora a polícia tem também uma nova arma para identificar esses bandidos virtuais. Faro aguçado para esclarecer um crime comum. Busca de vestígios que denunciem um culpado. Aqui está, detetive. Muito obrigado. No mundo virtual, as soluções são mais complicadas. A polícia investiga, mas esbarra em leis que protegem a privacidade de quem usa a internet. Os crimes mais comuns são pedofilia, calúnia e difamação, estelionato e tráfico de drogas. Só no estado de São Paulo são abertos 600 inquéritos por ano. Muitas investigações começam na própria rede. Aqui a oferta é de êxtase. O traficante dá os preços e deixa e-mail para contato. No mesmo site, uma comunidade de internautas faz apologia da pedofilia. Em vez do quarto de casa, um local público. No lugar do computador pessoal, uma máquina alugada. Os criminosos quase sempre buscam o anonimato nas lan houses para entrar na internet e praticar crimes. Agora, em São Paulo, uma nova lei deve ajudar a polícia a identificar essas pessoas. As lan houses, lojas que oferecem acesso à internet, estão obrigadas a cadastrar os clientes. Pela lei, eles são obrigados a informar o endereço e a apresentar o documento de identidade. Menores de 16 anos só podem usar os serviços com a autorização dos pais.
Se a polícia precisar daqui 1 ano, quem utilizou o computador, a gente tem tudo registrado, tudo guardado certinho. Acho bom, porque tudo que fizer para melhorar a internet é legal, né? Se alguns crimes começam a ser reprimidos, outros, como o racismo, têm na internet uma terra sem lei. É por isso que o julgamento de um estudante de Brasília, que espalhou mensagens ofensivas aos negros, é comemorado. A aplicação da lei, nesse caso, será pedagógica. Vai fazer com que as famílias comecem a prestar atenção na formação que estão dando a esses jovens e na forma como estão tratando um problema gravíssimo, que é o problema da reprodução do racismo no cotidiano. E o cotidiano da internet também é feito de trotes, um obstáculo a mais para a polícia. A pessoa põe até uma coisa grave, tipo venda de drogas pela internet. Aí você chega na pessoa achando que você está chegando num traficante, você chega um molequinho de 14 anos, que ele vai falar, não, meu amigo que falou assim, eu duvido que você coloque um site desse na internet. Aí eu fui lá e coloquei. E é preciso se pensar também numa legislação que puna, de fato, esse tipo de crime que é feito através da internet. Vamos agora... Você vai ver agora como os hackers cometem crimes a quilômetros de distância pela rede mundial de computadores. E olha, você nem imagina o perigo que corre no dia a dia. Um computador, uma pessoa com conhecimento médio de informática e milhões de sites disponíveis. Se por um lado a internet facilita a vida, por outro virou um tormento para centenas de usuários que já foram vítimas de golpes. No ano passado, por exemplo, a Polícia Federal prendeu a maior quadrilha de hackers do país. Na Operação Pegasus, 127 pessoas foram acusadas de invadir contas bancárias usando o computador, um prejuízo de 100 milhões de reais. E não é difícil encontrar grupos que agem de forma ilegal na internet. Tem sites que vendem drogas, inclusive com entrega em domicílio. Outros que divulgam práticas nazistas e pedofilia. Isso sem contar centenas de comunidades criadas por brincadeira, mas que incentivam a violência. É o caso do Eu Odeio Fulano ou Quero Matar Alguém. Às vezes, até uma conversa pode acabar em tragédia. Um jovem de 23 anos perguntou se uma arma calibre 38 é capaz de matar uma pessoa. Depois de várias respostas positivas, ele matou a tiros a ex-namorada. Desde 99, o governo está estudando uma lei específica para os crimes de informática, que pode sair do papel ainda este ano. Enquanto isso, vale o velho ditado: todo cuidado é pouco, principalmente na hora de divulgar informações pessoais na rede mundial. Não prestar muitas informações que possam identificar os seus hábitos, a sua família, os seus amigos, colocar fotos. Para este advogado especialista em informática, é preciso acabar com a ideia de que a internet é uma terra sem lei e também conscientizar os pais a ficar de olho nos filhos. Deixar um adolescente no computador pode ser tão perigoso quanto colocá-lo na rua. O pai abre a porta do quarto da criança. O Brasil é um dos países do mundo que mais exploram a pornografia infantil e o racismo na rede mundial de computadores. E os procuradores decidiram enfrentar o crime virtual com a mesma arma usada pelos criminosos, a internet. Bastam apenas alguns comandos. A sensação do anonimato do mundo virtual é o que mais facilita a ação de racistas e pedófilos na internet. Este relatório da ONG SaferNet, que quer dizer internet mais segura, relata demonstrações de ódio e agressões contra negros, meninos de rua e nordestinos, e a exploração sexual de crianças. Boa parte dos crimes é praticada no Orkut, site de relacionamentos que tem 10 milhões de usuários só no Brasil. Amanhã, a ONG, que tem parceiros em 23 países, e o Ministério Público Federal vão se unir na própria internet. Passam a receber denúncias no mesmo endereço, www.denunciar.org.br. Tendo canais maiores, mais ágeis, consequentemente vão aumentar as denúncias. Então teremos mais casos para trabalhar e conseguir identificar o maior número de pessoas que praticam esses crimes. O número de denúncias aumenta em todas as esferas: polícia, Ministério Público, organizações não governamentais.